portugués, en, como ustedes saben, en Brasil no hablamos español y mucho menos brasileño, ¿sí? Brasileño es un idioma que no existe, entonces hablamos portugués en la variante brasileña de la lengua portuguesa y yo pienso que podrán comprenderme, son lenguas muy próximas, entonces creo que no habrá problema, ¿sí? Entonces, vámonos en portugués. Hoy, entonces, eh, como, como os senhores sabem, como nós sabemos, hoje o direito, a legislação internacional está muito interconectada, não é? Então, vou, vou voltar à minha imagem aqui para dizer e explicar, não, uma visão que eu tenho de que hoje cada vez mais uma legislação de um país é capaz de influenciar a legislação de um outro país, principalmente quando nós falamos sobre blocos econômicos ou associações internacionais de países, como é o caso da União Europeia, o Mercosul, e quando falamos também de países que têm uma forte influência na legislação de uma determinada área do direito, é comum que a legislação de um país acabe por influenciar a produção legislativa, sim, compreendem? O legislativo, né? Os deputados, os parlamentares de outros países. Essa movimentação vem se acentuando, é algo que se percebe como algo bastante forte ultimamente no direito internacional. Afinal, quando nós temos uma alteração legislativa em um país, na matéria internacional, isso acaba por influenciar a aplicação também desse direito em contexto internacional. Então, eu tenho hoje aqui algumas novidades, são notícias do direito internacional privado, matérias que estão, neste momento, em movimentação, sim, e são 8, poderia trazer muitas outras novidades, mas vou me limitar aqui ao nosso tempo, como temos menos de uma hora já, né? Vou me limitar aqui a 8 situações interessantes que eu acredito que todo o jurista que atua internacionalmente deve estar atento. Está bem o português? Não há problema? Está tranquilo? Não está difícil, não? São línguas muito parecidas, não? Então, muito bem. O texto está em espanhol para que seja mais fácil para vocês, ¿sí? A primeira questão importante a se dizer, a se lembrar, é que o mais recente convênio ou convenção, como falamos no Brasil, da Conferência de Direito Internacional de Haia, é um convênio sobre reconhecimento, a reciprocidade das decisões judiciais, o que seria em espanhol, em castelhano, seria então o convênio sobre resoluções judiciais, que então é a mais recente convenção de Haia sobre direito internacional privado. É do ano de 2019, foi elaborada em 2019, e a partir de então vem se expandindo o número de países que assinaram essa convenção, países que firmaram a convenção vem crescendo, e ao final do ano passado, 2022, a União Europeia assinou, decidiu fazer parte desta convenção.
E a partir do momento em que a União Europeia adota esta convenção, nós temos já a data de entrada em vigor. E será neste ano, no mês de setembro. Então, daqui são 4 meses, né? Estamos em maio, 4 meses entra em vigor este convênio, esta convenção, que é uma convenção muito interessante de ser estudada, merece toda a nossa atenção, porque ela trata de uma das questões mais importantes no direito internacional privado, que é a questão relacionada à validade, não, de uma decisão, de uma resolução judicial de um país, uma decisão que é proferida, que é adotada na Justiça do Equador, por exemplo. Essa decisão precisa ser aplicada, precisa ter validade no Brasil. Então, nós precisamos, hoje, o que temos são alguns acordos bilaterais, ou seja, acordos que envolvem 2 países apenas, que são os acordos de cooperação judiciária em matéria civil e comercial. E quando não há estes acordos, quando não temos esses acordos, a questão da aplicabilidade, da validade de uma decisão, de uma resolução judicial em um outro país está sujeita à legislação deste país, onde a decisão deve ser executada, onde ela deve ser aplicada. E essa convenção vem, então, com o objetivo de facilitar, de criar um espaço mundial, um espaço universal, onde nós tenhamos uma justiça globalizada, se podemos dizer assim, né? Talvez seja sonhar demais, mas a ideia por trás, o plano por trás deste convênio da Conferência de Direito Internacional Privado de Haia é precisamente fazer com que nós tenhamos, então, aqui menos problemas na questão da resolução dos litígios transfronteiriços, como diz o texto aqui em espanhol. Então, o convênio estabelece um marco comum para a circulação mundial de resoluções judiciais em matéria civil ou mercantil, matéria civil ou comercial, como nos referimos no Brasil. Al hacerlo, ofrece seguridad jurídica y previsibilidad en cuanto a sí y en qué medida una resolución dictada por un tribunal de un Estado contratante será reconocida y o ejecutada en otro Estado. Entonces, o artigo 5º desta convenção vai trazer os parâmetros, os padrões, como falamos no nosso português brasileiro, as balizas para que uma decisão seja aceita num outro país. E o artigo 7º traz as regras pelas quais os países que fazem parte do convênio, da convenção, possam negar, recusar a execução, o reconhecimento de uma decisão no seu país. É evidente que a convenção é muito extensa, muito larga, são muitos os artigos. Os estudos sobre os impactos deste convênio ainda estão sendo realizados. Na Europa fala-se muito deste convênio, até porque toda a União Europeia, todos os 27 países da União Europeia, a partir de setembro, estão sujeitos, entrará em vigor nestes 27 países a convenção, mas, ainda que nas Américas nós tenhamos poucos países ainda que a tenham firmado, Costa Rica, Estados Unidos e Uruguai, são os 3 países do nosso continente que fazem já parte da convenção, apesar de termos ainda poucos países
das Américas que tenham firmado a convenção. É certo que no futuro próximo, mais países do nosso continente vão fazer parte da convenção, mas ainda que não façam, o fato é, como eu disse no início, justificando o tema da minha apresentação, ainda que um país não faça parte de uma convenção, ainda que um país não adote a legislação vinda de um bloco internacional, como é o caso da União Europeia, do Mercosul, agora a Unasul também, ainda assim a legislação internacional exerce influência. Então, ainda que alguns países não façam parte da convenção, não venham futuramente a fazer parte deste convênio, ainda assim é certo que o texto, as regras desta convenção vão influenciar também a legislação nacional, a lei dos países, o direito dos países de um modo geral. Afinal, se um legislador, por exemplo, vamos usar como exemplo a Bolívia, temos um colega aqui que está na Bolívia, não é? Vamos imaginar que o legislador, os parlamentares bolivianos querem modernizar, querem atualizar a legislação boliviana sobre essa matéria. O parâmetro, o padrão, o, o horizonte para o qual eles vão mirar será o horizonte desta convenção, será então o direito mais atualizado no mundo nessa matéria. Então, essa é a beleza também do direito internacional, né? Nós vemos que o direito internacional privado tem essa face, tem essa forma de influenciar, né, a legislação de um país quando é bem elaborada, quando é boa, quando funciona, ela acaba servindo como uma influência para os outros países. E isso se aplica também às convenções, aos convênios internacionais. Então, a Conferência de Haia publicou alguns estudos já sobre esse convênio e todos aqueles que atuam, que exercem a advocacia em contexto internacional, devem estar atentos a este convênio. Eu acredito que o Brasil, como um dos países mais populosos aqui das Américas, é possível que o Brasil venha, no futuro próximo, também a fazer parte desta convenção, valendo lembrar aqui que as tratativas, as negociações para um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, essas negociações também fazem com que os países das Américas tenham que se adaptar às regras aplicáveis na Europa. Então, o fato de haver negociações avançadas entre o Mercosul e a União Europeia no âmbito de um acordo comercial, isto também traz a necessidade de nós, nas Américas, estarmos atentos a este convênio de 2019. Esse, então, é a primeira notícia, aqui, a primeira sugestão, uma primeira sugerência de estudo para questões de direito internacional privado. Sim, muito bem. Uma segunda questão importante de se mencionar, falando agora do Brasil especificamente, é que entrou em vigor no Brasil agora, neste mês, muito recentemente, portanto, o convênio sobre a cibercriminalidade, o convênio de Budapeste, a Convenção de Budapeste, como falamos no nosso idioma português do Brasil.
Então, vale lembrar aqui também que essa convenção, que não é nova, mas que agora entra então em vigor no Brasil, um dos países, como sabemos, um dos países com o poder judicial, com questões jurídicas mais importantes. Somos, creio eu, 230 milhões de habitantes e uma justiça muito agitada, eu diria, com muitas questões, muito trabalho a fazer na justiça brasileira. Nós, agora no Brasil, estamos sujeitos também, assim como muitos outros países. Eu não tenho a lista agora, eu não tenho aqui a relação de todos os países da América do Sul que fazem parte, que são signatários da convenção, mas é certo que faltava o Brasil aqui. O Brasil estava de fora ainda, havia assinado, era um país signatário, mas a convenção ainda não estava em vigor no Brasil. E agora está. Então, neste momento, nós temos a necessidade no Brasil de adequarmos a legislação às questões que envolvem o crime, a criminalidade em contexto informático, em contexto digital, online, ou como ser. Então, isso vem a integrar, né? Qual é a importância de estudarmos essa questão se somos advogados que atuamos internacionalmente? A minha resposta é: faltava para uma integração nas Américas, falando especificamente de América do Sul, América Latina, se posso dizer assim, faltava um dos principais países, um dos países mais populosos, ao menos mais populosos, fazer parte da convenção também. Então, agora o Brasil se integra a outros países e há uma unidade na legislação e, principalmente, não só na questão do direito penal material, mas, em especial, a questão da cooperação internacional. Então, em matéria penal, em matéria criminal, né, o direito penal, em contexto de cibercriminalidade, ou cibercrime, como se diz também por aqui, o Brasil passa a estar integrado a outros países que fazem parte da Convenção nas Américas, em especial nas questões relacionadas à cooperação internacional. Então, nós sabemos que há grupos organizados de criminosos que atuam em todas as Américas e que têm, claro, bases também no Brasil. E nós passamos agora a estar munidos, estarmos aqui protegidos com mecanismos de cooperação internacional que envolvem as autoridades brasileiras. Então, até pouco tempo atrás, há pouco tempo, quando nós tínhamos questões envolvendo problemas, né? Problemas, eu diria crimes, é a melhor forma de dizer, né? A criminalidade exercida no contexto online, no contexto digital, criminalidade, a cibercriminalidade, nós tínhamos uma certa dificuldade de fazer valer também uma decisão, uma investigação, quando falávamos aqui de questões transfronteiriças ou que envolviam mais de um país nas Américas. E agora, com a entrada em vigor no Brasil desta Convenção de Budapeste, o Convênio de Budapeste, sobre a cibercriminalidade, nós temos um espaço de atuação mais facilitado. Essa é uma tendência universal, não é? De termos o que nós chamamos de um processo penal internacional. Processo penal
é cada vez menos nacional e cada vez mais internacional, uma vez que cada vez se torna mais raro, mais difícil você encontrar uma situação criminal que envolve elementos de conexão apenas em um país, né? E aqui várias situações, né, a partir de um estudo da primeira sessão da convenção, do convênio, nós vamos encontrar uma série de questões que merecem atualização aqui. E isso vai muito além dos crimes que nós diríamos puramente informáticos, mas envolve a criminalidade praticada em meio informático. Então, é muito importante, não só para aqueles que atuam com o direito criminal, o direito penal especificamente, mas penso eu que todos os juristas que atuam, que trabalham, que exercem a sua profissão internacionalmente devem estar atentos às novidades que vêm com o Convênio de Budapeste. Então, essa é uma segunda questão. Se os colegas tiverem alguma dúvida ou alguma questão ou um comentário que queiram fazer, fiquem à vontade. Se for preciso também adaptar aqui o português ao espanhol para que vocês possam me entender, para que ustedes puedan comprenderme, sí, no hay problema. Yo puedo también hacer, hacer una traducción para el español, no hay problema. Entonces, adelante. A tercera cuestión. En China, nosotros tenemos una nueva, aún no está en vigor, sí, pero hay una movimentación para una ley de inmunidad de los estados extranjeros en China. Entonces, voltemos ao português. Então, para aqueles que acompanham ainda essa questão relacionada à validade de uma decisão proferida em um país, num outro país, a questão do reconhecimento das resoluções judiciais internacionalmente, os que acompanham essa questão talvez se recordem, talvez lembrem-se que nos últimos anos nós vivemos uma situação quase que de conflito entre a China e os Estados Unidos, uma vez que algumas decisões, não só judiciais, mas decisões proferidas no contexto da arbitragem mercantil, ou arbitragem comercial na China, foram negadas nos Estados Unidos ao argumento de que o Estado chinês, a China, não tinha um poder judicial, um poder judiciário independente, não se tratava de uma democracia, e por não se tratar de uma democracia, não poderiam estas resoluções, estas decisões serem aceitas nos Estados Unidos. Estas decisões que foram proferidas nos Estados Unidos depois, muitas delas foram revertidas, foram alteradas, no sentido de aceitar aquilo que se decidiu na China, mas isso gerou mal-estar, gerou uma questão delicada entre os dois países, quase uma situação de conflito diplomático-jurídico, algo bem interessante de se estudar. E nesse contexto, então, o legislador ou o Estado chinês, né, já que, de fato, a China é um Estado, o Estado chinês tem uma democracia muito particular, não é? Então, houve essa movimentação no governo chinês no sentido de
criar uma lei que trate da imunidade dos estados estrangeiros, né? E vale lembrar também que a China, recentemente, salvo engano, em 2021, entrou em vigor um Código Civil, um novo código, ou o primeiro grande Código Civil da China. Então, esse projeto, como se diz aqui no texto, el proyecto de ley chino se ha visto muy influido por las disposiciones de la Convención de la ONU sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes, que China firmó en 2005, pero aún no ha ratificado. Então, é também uma situação que vale o nosso estudo. Vamos ver, aqueles que queiram, eu tenho aqui, eu fiz a partilha da tela, da pantalla, há um site chinês, chinalawtranslate.com, e aqui se pode ver uma tradução para o inglês desse projeto de lei. É um projeto, ainda é um projeto, mas para os que tiverem a curiosidade de conhecer, vale a leitura. Até porque, como eu venho destacando desde o início, mais uma vez, esta é uma lei que pode exercer influência posteriormente nas leis, no direito dos outros países. E aqui eu trouxe também a questão lá, caso queiram depois estudar a convenção de 2019. E aqui temos também a questão da China, caso queiram ter mais informações diretamente aqui na fonte. Pois. Muito bem. Depois dessa questão da imunidade dos estados estrangeiros na China, me pareceu muito interessante também trazer aos colegas algumas novidades relacionadas ao direito do trabalho, direito laboral, direito laboral, trabajo en el derecho. Entonces, muito bem, na Europa, nós tivemos uma diretiva, que é uma lei europeia que deve ser transposta, adaptada, internalizada para o direito dos países que são membros da União Europeia, uma diretiva sobre a dignidade, condições de trabalho e de conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. É uma legislação que tem como objetivo, claro, conjugar questões de direitos fundamentais, direitos humanos e as condições de trabalho. Nós estamos acostumados a observar estes temas sendo tratados mais no âmbito da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Nós temos várias convenções, convênios, sim, no âmbito da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que tratam destas questões dos direitos fundamentais aplicados às relações de trabalho e às condições de trabalho. Mas a União Europeia, também como um ente que agrega, que soma vários países num só continente, a União Europeia publicou, em 2019, uma diretiva sobre a dignidade, direitos humanos, direitos fundamentais, no contexto laboral, no contexto do trabalho. E
uma vez que foi publicada e que entrou em vigor essa diretiva, os países, os estados da União Europeia se obrigaram a trazer para o seu direito nacional as disposições, os objetivos das disposições da Diretiva 1152 de 2019. E, por acaso, né, por sinal, por coincidência ou não, um dos países que melhor fez esse trabalho é Portugal, que é um país irmanado com o Brasil, né? Um país que do qual nós herdamos o nosso idioma e a nossa cultura brasileira, não? Então, Portugal, neste ano de 2023, adaptou a diretiva e criou o que se chamou de Agenda do Trabalho Digno e da valorização dos jovens no mercado do trabalho, no mercado laboral. Essa é a tradução em espanhol para Agenda do Trabalho Digno, né? Em espanhol, a Agenda do Trabalho Decente, e em português, Agenda do Trabalho Digno. Então, essa tal agenda, ela traz ao redor de 70 medidas. São muitas medidas que trazem diversos objetivos. Uma luta contra a precariedade e uma tentativa do parlamentar português de aumentar o valor dos salários, uma estabilidade nos salários, fomentar o diálogo social e a negociação coletiva, promover a igualdade no mercado de trabalho, não só com relação a homens e mulheres, mas principalmente novas medidas para fomentar as divisões, as partilhas de responsabilidades familiares. Então, houve uma tentativa do legislador português de fazer com que tanto homens quanto mulheres possam conciliar a vida familiar com a vida laboral, as condições de trabalho. O que me pareceu muito interessante, uma vez que muito se fala sobre igualdade entre homens e mulheres, sobre a defesa da mulher no ambiente de trabalho, e a mulher, mas muitas vezes, isso é uma visão minha, muitas vezes não se coloca o enfoque da questão na família, e aí as crianças, os ninhos, né, acabam muitas vezes não sendo o foco da questão. Então, o legislador veio para colocar, ao meu ver, de uma forma muito inteligente, muito correta, veio para dizer, sim, temos que promover a igualdade no mercado laboral, entre homens, mulheres, jovens e idosos, estrangeiros e nacionais, perfeito, mas principalmente evitar que a família seja tão afetada por questões laborais, tão mal afetada, né? Essa já é uma questão, uma visão mais pessoal do que uma visão jurídica, mas eu, na minha vida pessoal e profissional, eu observo que muitas vezes, de fato, e até depois, se os colegas quiserem opinar, eu gostaria de saber o que pensam sobre isso nos seus países, né? Mas muitas vezes nós vemos que tanto homens quanto mulheres, por conta de questões de trabalho, de carga horária, de responsabilidades, de viagens, etc., etc., acabam tendo que deixar a convivência familiar num plano, não só em segundo plano, mas em último plano. E muitas vezes os filhos, que são as crianças, os ninhos, né, acabam sendo afetados por isso. Os casamentos, os matrimônios são afetados por isso.
E muitas vezes até mesmo os idosos, aqueles que têm mais idade, né? E em Portugal nós temos muitos idosos, a população com uma idade avançada é muito grande, e muitas vezes os filhos não podem cuidar dos seus pais, dos seus avós, dos seus abuelos, suas abuelas, porque tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar, enfim. Então essa também foi uma das 70 medidas. Depois, criar condições para um melhor equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal, como eu acabo de dizer. Reforçar mecanismos de inspeção ou fiscalização, concretamente com o cruzamento de dados, a observação de dados, para uma detecção mais eficaz de situações irregulares. Muito se fala, nós, vou fazer uma pausa na tela, na pantalla. Nós no Brasil temos muito costume de elogiar a Europa em muitas situações. Pensamos muitas vezes que a Europa é um cenário quase perfeito em matéria de sociedade, legislação, direito, mas quem conhece a realidade portuguesa, por exemplo, e Portugal é um país hoje em ascensão na Europa, mas nós temos uma precariedade, uma dificuldade em se encontrar justiça nas relações laborais, relações de trabalho muito grande. Mas até muitas vezes que nós encontramos no Brasil, que é um país que tem uma lei bastante ainda protetiva do trabalhador, embora tenha se alterado também para um sentido menos protetivo, mas ainda é algo que inspira a própria Europa, enfim. Então, é uma legislação que veio nesse sentido. Muito bem, essa é a quarta questão. Depois, passando mais à frente, nós temos aqui o novo Código de Direito Internacional Privado da França. Então, a França sempre teve a tradição de manter as suas regras de aplicação da lei, de direito aplicável e todas essas questões bem específicas do direito internacional privado, espalhadas através do seu Código Civil e de outra legislação também. E já nos últimos anos, um comitê próprio para essa questão do direito internacional privado elaborou um rascunho, um draft, um projeto de Código de Direito Internacional Privado. Então, a França terá esse código, esse projeto já foi pré-aprovado, já avançou. Então, seguramente, nos próximos anos, nós teremos na França um Código de Direito Internacional Privado. E, sendo a França um país que sempre influenciou o mundo nessa matéria do direito internacional privado, e até mesmo a própria Europa, é um país que o direito francês exerceu já muita influência na própria Europa e na própria União Europeia. Então, nós teremos na França um Código de Direito Internacional Privado com 207 artigos, divididos em 6 livros, normas generales, normas especiales, procedimiento, reconocimiento y ejecución de actos y sentencias de extranjeros, medidas provisionales y cautelares, e disposições transitórias. Então, com absoluta certeza, esse Código de Direito Internacional Privado vai exercer influência mundial. O direito de todos os países ocidentais deverá ser inspirado futuramente nesse Código francês. E vale lembrar aqui que, apesar daquele convênio de 2019,
que eu falei no item 1, na primeira novidade, né? Apesar daquilo, os senhores observem que a França, ainda assim, terá regras próprias e novas no seu próprio direito, né? Sobre a questão do reconhecimento e a execução de atos e sentenças estrangeiros. Então, temos que estar atentos também a isso e, caso queiram se aprofundar, estudar mais deste tema, os senhores têm aqui a fonte. Nós temos aqui um sumário, são muitas e muitas questões. Também fica a sugestão, a sugerência, la sugerência. Sim, muito bem. O Tratado da Unasul entrou em vigor no Brasil, então nós temos aqui um avanço também na unidade de outros países da América do Sul. Nós temos o Mercosul, que envolve os países mais ao sul, e agora, com este novo tratado da Unasul, nós temos um novo contexto de integração nas Américas. Esse tratado agora está em vigor no Brasil, que é o país mais populoso e a maior economia dentre os países da Unasul. Ainda a Europa exercendo a sua influência no mundo, nós vamos ter um regulamento europeu sobre paternidade. Então, aqueles que trabalham principalmente com direito de família e direito de imigração na Europa sabem que nós temos uma dificuldade, por vezes, de provar em um país que uma determinada pessoa é filho ou filha de alguém, né? Há países que não aceitam a paternidade que vem de um outro país, sim. Então, esse é um novo discurso aqui do Estado da União. Se és padre num país, se és padre em todos os países. Este é um problema que o reglamento sobre a paternidade intentará a solucionar. Que este eu não trouxe aqui, mas se buscarem neste artigo, vão encontrar o texto do regulamento. E, por fim, também uma questão que vem da União Europeia e que vai influenciar o mundo é uma diretiva sobre responsabilidade civil e inteligência artificial. Então, assim como nós temos na Europa uma legislação que vai criar padrões, vai solucionar conflitos em matéria de paternidade, também na Europa nós teremos uma diretiva, uma lei europeia que vai tratar de responsabilidade civil e inteligência artificial, muito muito pautada também na questão dos direitos humanos e da proteção dos direitos fundamentais no uso da inteligência artificial, e vai criar mecanismos de responsabilidade civil. Então, seguramente essa proposta de diretiva vai avançar, já está bastante avançado. E, embora os países da América do Sul evidentemente não façam parte da União Europeia, seguramente essa legislação, esse direito europeu em matéria de inteligência artificial
e responsabilidade civil, vai exercer influência sobre o direito dos nossos países aqui das Américas, né? Como eu sempre digo, é mais fácil, né? Se eu sou um parlamentar, se eu sou um deputado e preciso criar para o meu país uma legislação sobre algo muito novo, algo muito difícil de se trabalhar muitas vezes, é muito mais fácil, é muito mais até inteligente, mais correto eu me inspirar na legislação de um outro país ou de um bloco de países, de um conglomerado de países, como é o caso da União Europeia, do que tentar criar algo do absoluto zero da minha própria mente, né? Se a União Europeia já vem fazendo esse trabalho, vale a pena adotar como inspiração esse trabalho que vem sendo feito pela União Europeia, né? Bom, essas eram as questões que eu gostaria de trazer para os colegas aqui hoje. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela invitación, ¿sí? Espero que tengan comprendido mi portugués. Yo aún pienso que el español y el portugués son lenguas muy próximas, no hay mucha dificultad. Al menos para nosotros de Brasil no es muy difícil comprender el español. Si para ustedes es difícil comprender el portugués, pueden pedirme algo más. Yo puedo intentar hacerme comprender por ustedes. Y la idea por esta ponencia es que más que traer las novedades, la idea es traer la noción, la idea de que cuando hablamos de derecho internacional privado, hoy nosotros estamos hablando de una interconexión. Entonces, si los diputados de Ecuador hacen un buen trabajo en un tema de derecho internacional, los diputados de Brasil van a tener eso como una influencia. Si la Unión Europea hace una nueva legislación sobre derecho laboral, derecho de trabajo, nosotros acá también vamos a tener eso como una influencia. Y así con todo. Entonces, nosotros hoy vivimos una realidad del derecho sin fronteras, no hay más fronteras. Y eso no es solamente en la aplicación del derecho, pero también en la cuestión del legislativo, de los diputados, aquellos que hacen las leyes, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias, Carolina, abogada, colega, y a todos que estuvieron connosco esta mañana, ahora tarde ya en Brasil. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Julián Díaz. ¿Qué hora es allá en Brasil? Para que la gente sepa la diferencia horaria. Son dos horas más. Entonces, 12. Acá en Brasil hablamos mediodía. Ahí se dice mediodía, ¿no? Mediodía y 12 minutos. Acá son las 10:27 AM. 26. Okay. Estamos con algunos participantes dentro del diplomado, estamos con México, Colombia, Perú, también hay saludos desde Bolivia, doctor, los saluda el abogado Juan José Villarruel, que es estudiante también de nuestros diplomados, y también hay otros saludos y felicitaciones. Entonces, si es que alguien quiere encender las cámaras, puede encenderlas hasta yo mencionarles que estamos transmitiendo, el doctor Julián Díaz está en Brasil, yo estoy en Ecuador y tenemos algunos representantes, estudiantes de otros países hermanos. Tenemos también nuestra planta docente
Tenemos de Brasil, de México, Venezuela, Colombia, Chile, Uhum. tenemos otros países. Doctor, tenemos diplomado internacional en antropología, filosofía e historia del derecho, tanatología forense, bioética, neurociencias, formador de formadores, capacitación universitaria docente, derecho procesal penal, criminología, criminalística, victimología y sistema interamericano de derechos humanos. Mediación, justicia restaurativa, métodos alternos de solución de conflictos, litigación oral, argumentación jurídica, oratoria, programación neurolingüística y técnicas de negociación. Derecho penal económico, compliance, prevención de blanqueo de capitales, fraude y financiación ilícita. Diplomado en gerencia social enfocada a políticas públicas de inclusión a personas con discapacidad. Recordando que hoy hemos tenido la clase del doctor Julián Díaz, una de las clases dentro de los diplomados totalmente gratuitos, con certificado gratuito. Tienen que inscribirse, seguir las instrucciones y obtienen una beca completa a uno de los 7 diplomados. Entonces, doctor Julián Díaz, yo le agradezco bastante por haber aceptado la invitación. Queda pendiente una próxima invitación en una fecha posterior también. Y Sim, también los saludos y las felicitaciones que tenemos aquí dentro del chat del grupo de WhatsApp. muito bem, obrigado. E aproveito que hoje fiz essa apresentação em português para convidar os colegas dos países vizinhos, né, os países da América do Sul, a também se integrarem cada vez mais com o Brasil, embora nós tenhamos esse idioma um pouco, essa língua um pouco diferente, é perfeitamente possível que nos compreendamos e precisamos, né? Eu tenho dito muito aos colegas brasileiros que, pelo fato de nós termos uma ligação com Portugal, muitas vezes nós nos aproximamos mais da Europa, do direito europeu, e as relações com os colegas advogados, colegas de profissão que estão aqui ao lado, nem sempre essas relações são nutridas, são fortalecidas como deveriam ser. Então, é um momento de pensarmos nisso também e nos integrarmos cada vez mais. E parabéns, parabéns, agradeço e felicito a colega, a Carolina Ramon, por essa iniciativa que nos coloca, que nos põe em diálogo. É muito bom estar com os colegas da América, das Américas, né? Claro que sí, recordando que estamos con el doctor Julián Díaz, quien es presidente de la Asociación Brasileña de Juristas Internacionales y fundador del Instituto Brasileño de Derecho Extranjero y Comparado. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a cerrar su intervención, esperándolo, como ya le digo, a otra clase también de estos diplomados. Y quiero agradecerle por haber aceptado la invitación. Gracias. Gracias, doctor.